Esta aula tem como objetivo tratar dos diferentes instrumentos de participação do Estado e da sociedade civil. Iniciaremos discutindo os diferentes instrumentos de participação já regulamentados pela Constituição do Estado brasileiro, principalmente a questão do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Em um segundo momento, vamos debater aspectos teóricos do conceito sociedade civil, bem como analisar as diferentes formas de participação desta mesma sociedade, como os movimentos sociais, ONGs, os conselhos e o orçamento participativo. O referendo, segundo Maria Vitória Benevides, concerne unicamente a atos normativos, de nível legislativo ou de ordem constitucional. Já o plebiscito, por sua vez, concerne a qualquer tipo de questão de interesse público, como políticas governamentais e não necessariamente de natureza jurídica, inclusive fatos ou eventos. Além disso, o referendo é convocado após a edição de atos normativos, para confirmar ou rejeitar normas legais ou constitucionais em vigor. O plebiscito, ao contrário, significa uma manifestação popular sobre medidas futuras, referentes ou não à edição de normas jurídicas. Há dificuldades para que plebiscitos e referendos se realizem. Um dos motivos é o alto custo de realização dos mesmos. Por exemplo, o referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo custou, segundo os estudos, aproximadamente 300 milhões de reais aos cofres públicos. Se não fossem os altos custos de mobilização de pessoas, de transportes, de equipamentos, apurações de votos e outros, seria possível que novos referendos fossem realizados, o que acarretaria em uma maior participação popular e, é claro, em uma democracia mais direta. Ou aproveitar um mesmo plebiscito para decidir outros pontos polêmicos, como a decisão do pagamento ou não da dívida externa, questões ligadas ao aborto, pena de morte, por exemplo. Talvez a pouca vontade política seja um motivo maior para que não sejam realizados plebiscitos ou referendos. A própria decisão popular sobre que forma de governo adotaríamos veio mais de um século após a proclamação da República de 1889. Ficou acordado que a mudança da forma de governo seria referendada pelo povo. Isso só aconteceu em 1993, 104 anos depois. Outro plebiscito que tivemos no Brasil foi em 1963, sobre a manutenção do regime parlamentarista, instaurado em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros. Já a iniciativa popular é o direito constitucional que torna possível a um grupo de cidadãos e cidadãs apresentar um projeto de lei, para serem votados e, eventualmente, aprovados pelos deputados e senadores. Os cidadãos podem se reunir e apresentar um projeto de lei. Podem elaborar a lei em lugar dos legisladores. Para tanto, é necessária a assinatura de 1% dos eleitores de todo o país, distribuídos em pelo menos 5 estados brasileiros. Os números parecem altos à primeira vista, mas se considerarmos a organização dos cidadãos em torno de determinado tema, a iniciativa popular é poderoso instrumento de exercício da cidadania, porque é capaz de criar direitos que poderão se transformar em lei. Comparadas às assinaturas dos eleitores, que deverão ser acompanhadas do número do título de eleitor, o projeto deve ser encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, que dará o trâmite normal ao projeto. Em síntese, a diferença entre plebiscito e referendo no direito latino é que o plebiscito é convocado antes da criação da norma,
o ato legislativo ou administrativo, e é o povo, por meio do voto, que vai aprovar ou não a questão que lhe for submetida. Já o referendo é convocado após a edição da norma, devendo o povo ratificá-la ou não. No direito anglo-saxônico, os termos plebiscite e referendum são usados quase como sinônimos. Sua distinção é, portanto, anevoada. Já a iniciativa popular significa a prerrogativa dos eleitores de apresentar ao legislativo um projeto de lei. Se um certo número de eleitores se manifestar pela necessidade de uma certa lei, o parlamento fica juridicamente obrigado a discuti-lo e votá-la. Geralmente, a lei votada pelo parlamento, em consequência da iniciativa popular, é submetida ainda a um referendo. Ou seja, a população também pode propor planos, projetos ou alterações nas legislações por meio da iniciativa popular de projeto de lei. Um projeto de lei de iniciativa popular deve reunir um grande número de assinaturas de cidadãos, número que deve ser definido em lei no próprio município. Tramita e é votado normalmente na Câmara. A Constituição Brasileira de 1988 prevê em seu artigo 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante, primeiro, plebiscito, segundo, referendo, terceiro, iniciativa popular. Como vimos, o Brasil já realizou um referendo sobre o sistema de governo em 6 de janeiro de 1963, durante a gestão de João Goulart. O país havia adotado o parlamentarismo, pouco depois que Jango assumira a presidência, em 7 de setembro de 1961. Mas a maioria dos eleitores preferiu retornar ao sistema presidencialista. Já o plebiscito de 21 de abril de 1993, sobre o regime e o sistema de governo no Brasil, monarquia parlamentar ou república, parlamentarismo ou presidencialismo, é usualmente confundido como um referendo. Na ocasião, a maior parte do povo brasileiro optou por manter o regime republicano e o sistema presidencialista. Em 23 de outubro de 2005, foi realizado um referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições, com vistas à aprovação ou não do disposto no artigo 35 da Lei nº 10.826, de 23 de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. Nesta consulta, a maioria do eleitorado preferiu votar pelo não, isto é, contra a proibição. Entretanto, na prática, o cidadão de bem no Brasil está praticamente impedido de possuir, registrar e obter porte de arma devido às grandes dificuldades burocráticas e altos custos para sua obtenção, embora o referendo tenha vetado o artigo da lei que proibia a venda de armas. A origem da expressão sociedade civil remete ao início da modernidade, apesar de autores mais antigos terem tratado do tema. Mais precisamente para os teóricos justnaturalistas como Hobbes e Locke, para os quais a sociedade civil contrapõe-se à sociedade natural, sendo sinônimo de sociedade política, ou seja, é o próprio Estado. O estado de natureza é entendido como tudo aquilo que se refere a um estágio de pré-sociedade, de pré-político, sem progresso ou técnica, e o medo da morte é uma constante. A paz está sempre ameaçada no estado de natureza. Já a sociedade civil é entendida como a constituição do Estado propriamente dita. Existe uma Constituição que garante a propriedade, a segurança, a paz,
a decência, a participação, a ciência e a benevolência. O exemplo preferido dos teóricos contratualistas para o estado de natureza é feito dos povos da América. Assim, o conceito de sociedade civil adquire um novo significado, como sendo uma sociedade de civilizados, em que civil não mais é adjetivo de civitas, da cidade, mas de civilitas. Os contratualistas entendem a sociedade política e a sociedade civilizada como conceitos sobrepostos. O Estado é o contraposto ao estado de natureza e ao estado selvagem. Rousseau empregou a expressão sociedade civil no sentido de sociedade civilizada. Já para Hobbes e John Locke, a sociedade civil é a sociedade política e, ao mesmo tempo, a sociedade civilizada. Segundo Rousseau, a sociedade civil é a sociedade civilizada, mas não necessariamente ainda a sociedade política, que surgirá do contrato social e será uma recuperação do estado de natureza e uma superação da sociedade civil. Hegel vê a sociedade civil como um momento preliminar para a estruturação do Estado. E difere da família, que é denominada sociedade natural, e ainda não é o Estado, uma forma mais ampla de eticidade. A sociedade civil é uma etapa de transição entre a forma primitiva e a forma definitiva do espírito absoluto. Isso nas ideias de Hegel. Consequentemente, já possui algumas características do Estado, mas ainda não o é. O que falta à sociedade civil para ser um Estado é, segundo Hegel, o aspecto da organicidade. A sociedade civil, segundo Hegel, é mais extensa e abrange também a regulamentação externa estatal das relações, sendo uma forma preliminar ainda insuficiente de Estado. Locke tem a sociedade civil como sociedade política, Estado, que nada mais é do que a associação de proprietários, algo totalmente diverso da concepção hegeliana. Marx vê a sociedade civil como sinônimo da sociedade burguesa. A emancipação política foi, ao mesmo tempo, a emancipação da sociedade burguesa, da política e da aparência de um conteúdo universal. Isso porque o termo alemão para expressar o conceito civil, que é bürgerlich, também significa burguês. A sociedade civil é o espaço onde se dão as relações econômicas caracterizadoras da estrutura de cada sociedade. Antônio Gramsci, intelectual marxista italiano, vê diferenças entre sociedade civil e Estado, pois a primeira é o conjunto de organismos privados, enquanto o Estado é a sociedade política, é o conjunto de organismos que garantem a hegemonia dos dominantes sobre toda a sociedade, bem como o domínio direto ou de comando. Enquanto Marx compreende a sociedade civil como uma própria estrutura, Gramsci a entende como apenas um momento da superestrutura, correspondente à hegemonia, distinta de momento de domínio propriamente dito, momento da direção espiritual e cultural, que acompanha e se integra factivelmente nas classes dominantes e que deve acompanhar e se integrar nas classes que tendem ao domínio, que é a força pura. Assim, a sociedade civil em Gramsci é o momento em que se elaboram as ideologias e as técnicas de consenso. A sociedade civil nos nossos dias é entendida como a esfera das relações entre os indivíduos, grupos, classes sociais que se desenvolvem de maneira marginal ao poder das instituições estatais. Compreende-se a sociedade civil como o espaço das relações do poder de fato e o Estado é o espaço das relações de poder legítimo. Compreendidos dessa forma, sociedade civil e Estado não são duas entidades que se relacionam continuamente.
A organização da sociedade civil garante a possibilidade do surgimento e organização de inúmeras instituições e movimentos sociais capazes de atuar em suas respectivas atividades na transformação das realidades sociais. Dessa forma, é o espaço das lutas sociais. As duas grandes tradições que fazem uso do conceito de sociedade civil são, segundo Borba e Silva, a dualista, mais alinhada com os liberais e com Marx, que define a categoria de sociedade civil em contraposição à esfera estatal, e a triádica, conforme a Hegel e de Gramsci, que interpreta a sociedade civil como fazendo parte de uma terceira esfera da vida social, contraposta tanto ao Estado como ao mercado. Os trabalhos mais influentes no Brasil acerca da sociedade civil, de acordo com Borba e Silva, são relativos à tradição triádica, principalmente com Cohen e Arato e Habermas. Litz Vieira entende a sociedade civil como apenas uma dimensão do mundo sociológico, de normas, práticas, papéis, relações, competências, ou um ângulo particular de olhar este mundo do ponto de vista das construções de associações conscientes, da vida associativa, auto-organização e comunicação organizada. Refere-se às estruturas de socialização, associação e formas organizadas de comunicação do mundo da vida, na medida em que estas estão sendo institucionalizadas. Os atores da sociedade civil, para Borba e Silva, são os movimentos sociais, organizações não governamentais, associações de moradores, grupos de base e de mútua ajuda, associações filantrópicas, sindicatos, entidades estudantis e todas as formas de associativismo, mesmo informais e esporádicas, que lutam para resolver problemas sociais, ampliar os direitos políticos e a cidadania, e ainda alterar os valores e o comportamento individual. Essas associações reúnem homens e mulheres interessados em assumir sua dimensão de cidadão de uma forma ativa, objetivando o agir na sociedade em busca de transformações. No Brasil, os movimentos sociais são fortes. Francisco Verfort apontou a sociedade civil como lugar de construir a resistência e uma nova hegemonia em resposta ao regime autoritário, isto porque refletia sobre a transição democrática dos anos 80, adotando um enfoque gramsciano. Porém, os anos 90 destacam-se a visão habermasiana do conceito, especialmente através de Leonardo Avritzer e Sérgio Costa. O orçamento participativo, conhecido também como OP, é um mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, geralmente o orçamento de investimentos de prefeituras municipais, através de processos de participação cidadã. Esses processos costumam contar com as assembleias abertas e periódicas e etapas de negociação direta com o governo. No orçamento participativo, retira-se poder de uma elite burocrática, repassando-o diretamente para a sociedade. Com isso, a sociedade civil passa a ocupar espaços que antes lhe eram furtados. Em síntese, o orçamento participativo significa a participação da população nas decisões de como será gasto o dinheiro público no ano seguinte. Baseia-se em assembleias realizadas nas diferentes regiões da cidade, nas quais são escolhidas as prioridades de investimento da cidade e são eleitos os delegados, que representam um número determinado de cidadãos.
Os delegados votarão nas assembleias que decidem onde será alocado o dinheiro no projeto de lei do orçamento público do ano seguinte. Podem ser feitas plenárias temáticas sobre habitação, educação e saúde, ou grupos urbanos sobre a juventude, idosos e crianças. Para Maria da Glória Gon, especialista do tema, os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situação de conflitos, litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. Pode-se considerar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, como um dos mais importantes movimentos sociais organizados no país. Para falar sobre a trajetória do MST, é preciso falar da história da concentração fundiária que marca o Brasil desde 1500. Por conta disso, aconteceram diversas formas de resistência, como os quilombos, canudos, as ligas camponesas, as lutas de Trombas e Formoso, a guerrilha do Araguaia, entre outras resistências. Em 1961, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros, João Goulart, o Jango, assume o cargo com a proposta de mobilizar as massas trabalhadoras em torno das reformas de base, que alterariam as relações econômicas e sociais no país. Vive-se então um clima de efervescência, principalmente sobre a reforma agrária. Com o golpe militar de 1964, as lutas populares sofrem violenta repressão. Nesse mesmo ano, o presidente Marechal Castelo Branco decretou a primeira lei de reforma agrária no Brasil, o Estatuto da Terra. Elaborado com uma visão progressista, com a proposta de mexer na estrutura fundiária do país, ele jamais foi implantado e se configurou como um instrumento estratégico para controlar as lutas sociais e desarticular os conflitos por terra. As poucas desapropriações serviram apenas para diminuir os conflitos ou realizar projetos de colonização, principalmente na região amazônica. De 1965 a 1981, foram realizadas 8 desapropriações em médias por ano, apesar de terem ocorrido pelo menos 70 conflitos por terra anualmente. Nos anos da ditadura, apesar das organizações que representavam as trabalhadoras e trabalhadores rurais serem perseguidas, a luta pela terra continuou crescendo. Foi quando começaram a ser organizadas as primeiras ocupações de terra, não como um movimento organizado, mas sob influência principal da ala progressista da Igreja Católica, que resistia à ditadura. Foi esse o contexto que levou ao surgimento da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em 1975. Nesse período, o Brasil vivia uma conjuntura de extremas lutas pela abertura política, pelo fim da ditadura e de mobilizações operárias nas cidades. Fruto desse contexto, em janeiro de 1984, ocorre o primeiro encontro do MST na cidade de Cascavel, no Paraná, onde se reafirmou a necessidade da ocupação como uma ferramenta legítima das trabalhadoras e trabalhadores rurais.
A partir daí, começou-se a pensar um movimento com uma preocupação orgânica, com objetivos e linha política bem definidos. Em 1985, em meio ao clima da campanha das diretas já, o MST realizou seu primeiro Congresso Nacional em Curitiba, no Paraná, cuja palavra de ordem era: ocupação é a única solução. Nesse mesmo ano, o governo de José Sarney aprova o Plano Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, que tinha por objetivo dar aplicação rápida ao Estatuto da Terra e viabilizar a reforma agrária até o fim do seu mandato de presidente, assentando 1,4 milhões de famílias. Mais uma vez, a proposta de reforma agrária ficou apenas no papel. O governo Sarney, modificado com os interesses do latifúndio, ao final de um mandato de 5 anos, assentou menos de 90 mil famílias sem terra. Ou seja, apenas 6% das metas estabelecidas no PNRA foi cumprida por aquele governo. Com a articulação para a Assembleia Constituinte, os ruralistas se organizaram na criação da União Democrática Ruralista, a UDR, e atuam em 3 frentes: o braço armado, incentivando a violência no campo, a bancada ruralista no parlamento e a mídia como aliada. Os ruralistas conseguiram impor emendas na Constituição de 1988 ainda mais conservadoras que o Estatuto da Terra. Porém, nessa Constituição, os movimentos sociais tiveram uma importante conquista no que se refere ao direito à terra, os artigos 184 e 186. Eles fazem referência à função social da terra e que determinam que, quando ela for violada, a terra seja desapropriada para fins de reforma agrária. Esse foi também um período em que o MST reafirmou sua autonomia, definiu seus símbolos, a bandeira e o hino. Assim foram se estruturando os diversos setores dentro do movimento. A eleição de Fernando Collor de Mello para a presidência da República em 1989 representou um retrocesso na luta pela terra, já que ele era declaradamente contra a reforma agrária e tinha ruralistas como seus aliados de governo. Foram tempos de repressão contra os sem-terra, despejos violentos, assassinatos e prisões arbitrárias. Em 1990 ocorreu o 2º Congresso do MST em Brasília e que continuou debatendo a organização interna, as ocupações e principalmente a expansão do movimento em nível nacional. A palavra de ordem era ocupar, resistir, produzir. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso vence as eleições com um projeto de governo neoliberal, principalmente para o campo. É o momento que se prioriza novamente a agroexportação, ou seja, em vez de incentivar a produção de alimentos, a política agrícola está voltada para atender os interesses do mercado internacional e para gerar os dólares necessários para pagar os juros da dívida externa. No ano seguinte, o MST realizou seu 3º Congresso Nacional em Brasília. Cresce a consciência de que a reforma agrária é uma luta fundamental no campo, mas que, se não for disputada na cidade, nunca terá uma vitória efetiva. Por isso, a palavra de ordem foi: reforma agrária, uma luta de todos. Já em 1997, o movimento organizou a histórica Marcha Nacional por Emprego, Justiça e Reforma Agrária, com destino a Brasília, com a data de chegada em 17 de abril, um ano após o massacre de Eldorado de Carajás,
quando 21 sem terra foram brutalmente assassinados pela polícia no Pará. Em agosto de 2000, o MST realiza o seu 4º Congresso Nacional em Brasília, cuja palavra de ordem foi "Por um Brasil sem latifúndio", e que orienta as ações do movimento até hoje. O Brasil sofreu 8 anos com o modelo econômico neoliberal implementado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que provocou graves danos para quem vive no meio rural, fazendo crescer a pobreza, a desigualdade, o êxodo, a falta de trabalho e de terra. A eleição de Lula em 2002 representou a vitória do povo brasileiro e a derrota das elites e de seu projeto. Mas mesmo essa vitória eleitoral não foi suficiente para gerar mudanças significativas na estrutura fundiária e no modelo agrícola. Assim, é necessário promover cada vez mais as lutas sociais para garantir a construção de um modelo de agricultura que priorize a produção de alimentos e a distribuição de renda. Hoje, passado mais de 2 décadas de sua existência, o MST entende que seu papel como movimento social é continuar organizando os pobres do campo, conscientizando-os de seus direitos e mobilizando-os para que lutem por mudanças radicais. Nos 23 estados em que o movimento atua, a luta não só pela reforma agrária, mas pela construção de um projeto popular para o Brasil, baseado na justiça social e na dignidade humana. A maioria da população ainda não tem opinião formada sobre o MST e a reforma agrária. Conforme enuncia Rodrigo Stulf Gonzalez, a democracia é um componente fundamental do desenvolvimento econômico e social, para que ele possa ocorrer de forma equilibrada, buscando eliminar as grandes diferenças de classes existentes. Os partidos políticos e as instituições políticas tradicionais são deficitárias no tocante à representação. A criação de conselhos representando a sociedade para influenciar as decisões governamentais seria uma alternativa a esse quadro. A experiência brasileira descreve a longa trajetória da existência de instituições colegiadas para a negociação e as tomadas de decisões, variando suas funções e concepções. A partir da Constituição de 1988, tornou-se bastante presente uma concepção de conselhos institucionalizando a democracia participativa, fazendo com que as funções de decisões e participação não sejam mais monopólio dos partidos políticos. Para tratar das diferentes formas de participação, a obra de Maria Vitória Benevides é uma importante referência. Conferir o seu livro A Cidadania Ativa, Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular, São Paulo, Ática, 2003. Os trabalhos de Leonardo Avritzer e Evelina Daninho devem ser aprofundados. Conferir Avritzer, Sociedade Civil, Espaço Público e Poder Local, uma análise do orçamento participativo em Belo Horizonte e Porto Alegre. Sobre o tema dos movimentos sociais, a leitura da obra de Maria da Glória Gon é fundamental, principalmente a teoria dos movimentos sociais, paradigmas clássicos e contemporâneos,
São Paulo, Loyola, do ano de 2000. Para discutir o tema dos movimentos dos trabalhadores sem terra no Brasil, procure ler A História da Luta pela Terra e o MST, de Mitsui Morishima, editora Expressão Popular, ano de 2001. Vimos nesta aula que existem diferentes formas de participação na sociedade. Há mecanismos institucionais como as eleições, partidos políticos, referendo, plebiscitos e iniciativa popular. Mas existem outras formas de participação da sociedade civil, como as igrejas, os sindicatos, as ONGs, o orçamento participativo, os conselhos e os movimentos sociais organizados. Nesse trabalho, enfocamos a importância e a contribuição do MST para a realização da reforma agrária no país, bem como na luta por mais justiça social e cidadania plena. Assim, acredita-se que cada instrumento de participação institucional ou da sociedade civil seja de suma importância para o fortalecimento democrático do país. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.